Boa tarde a todos. É com alegria que estamos aqui, realizando esse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e dando continuidade, não é, a esse estudo. E antes de iniciarmos, vamos elevar os nossos pensamentos e fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, misericordioso, bom e justo, Jesus, nosso Mestre de amor, Maria de Nazaré, nossa mãezinha querida, aos amigos espirituais, diretores espirituais da Casa do Caminho, Dr. Herman, tão querido, queremos agradecer essa oportunidade bendita de estudo e pedir que possamos ser intuídos para fazer o melhor e sermos instrumentos saudáveis, sinceros dessa doutrina, desse Evangelho que norteia os nossos caminhos, fortalece a cada dia as nossas ações. Pedimos sejam conosco, que assim seja, graças a Deus. Então, vamos lá. Nós vamos dar continuidade, como eu falei, do Evangelho, né? Que é o capítulo de hoje, é o capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu Pai. E vamos estudar do item 13 ao item 19. Então, começa assim, né? O título. Mundos de expiações e provas e de provas. Então, a gente vai ler o item 13, que é uma mensagem de Santo Agostinho. Que posso dizer dos mundos de expiações, que já não seja do vosso conhecimento, visto que é suficiente observar a terra que habitais. A superioridade de inteligência de um grande número de seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos recém-saídos das mãos do Criador. Bom, então, Santo Agostinho, ele inicia dizendo que todos nós temos o conhecimento de como é o mundo de expiações e de provas, pois é o mundo que a gente vive, né? O planeta Terra é um desses mundos. O planeta Terra, ele não é um planeta, é o ponto de partida das primeiras encarnações, da primeira encarnação humana. Então, ele não é um mundo primitivo, já foi, não é? Agora ele é um mundo, um planeta de provas e expiações. Basta a gente, né, se a gente pensar nos habitantes que aqui habitam em nós mesmos, a gente vai perceber que nós não estamos num mundo primitivo. Como o Santo Agostinho vem falando, nós temos o quê? A inteligência. Né? Somos dotados de inteligência. A gente percebe isso no avanço da ciência, da tecnologia, dos dias, né, atuais. Mostram bem o quê? O poder da inteligência que temos. Não é? Aqui, na nossa comunicação. Se não houvesse a internet, como é que nós estaríamos nos comunicando? Os celulares, as descobertas das vacinas, não é? Isso tudo é inteligência funcionando. E tem mais outras características dos habitantes que moram aqui, que habitam esse planeta. São as qualidades inatas, as aptidões, as habilidades que a gente traz quando a gente nasce. Isso tudo demonstra, não é? As aptidões, as tendências,
a forma de ser, demonstra o que nós já caminhamos, né? Demonstra a nossa evolução, nossa caminhada evolutiva. Mas a gente também traz um grande assim, índice, uma grande imperfeição moral, os nossos vícios. E esses vícios estimulam a nossa inteligência a quê? A imperfeição moral, ao egoísmo, a perseverar no egoísmo, no orgulho, né? Procurando sempre obter vantagens, ou para você, ou para a gente, ou para si mesmo, ou para um grupo pelo qual a gente faz parte. Não é? Então, Santo Agostinho fala assim: eis porque Deus os colocou sobre a terra ingrata, para ali expiarem suas faltas por um trabalho penoso e pelas misérias da vida, até que tenham mérito para irem para um mundo mais feliz. Não é? A gente pensa assim, poxa, uma terra ingrata, tá? Mas quanta beleza, não é? Que a gente pode desfrutar. Deus é bom, misericordioso, não é? No item 14, continuando aqui, Santo Agostinho fala assim: entretanto, nem todos os espíritos encarnados na Terra são enviados em expiação. As raças chamadas selvagens são espíritos recém-saídos da infância e que nela estão, por assim dizer, em educação, desenvolvendo-se em contato com espíritos mais avançados. A gente traz aqui uma literatura, né, trazida por Emmanuel no livro Consolador, que fala bem a diferença, especifica bem a diferença entre prova e expiação. Então ele fala assim, que a prova é a luta que ensina o discípulo, rebelde e preguiçoso, a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é pena imposta ao malfeitor que comete o crime. Ou seja, vamos pensar, as provas são como obstáculos, né? São como testes que impulsionam, que motivam o espírito para o progresso, para progredirem. E as expiações, elas são impostas, né? São resultados de faltas que foram cometidas pelo espírito. E Santo Agostinho fala assim, relata que nem todos os espíritos que reencarnam na Terra vêm expiar. Então ele começa a citar, primeiramente, os selvagens, que são, como ele fala aqui, as raças chamadas selvagens são espíritos recém-saídos da infância, isto é, são espíritos jovens, estudantes, vamos falar assim, né, que estão começando agora o seu processo evolutivo na chamada humanidade. O Livro dos Espíritos traz que é uma infância relativa. A faculdade ali dominante nesses espíritos ainda é o instinto. Eles apresentam ainda um certo grau de primitivismo, não é? Depois, Santo Agostinho vem falar sobre as raças semicivilizadas. Então, ele faz relação com as raças indígenas existentes ainda na Terra, que vão se desenvolvendo pouco a pouco e alguns atingiram até a perfeição intelectual. E a gente observa isso, não é? Quantos índios, quantas tribos, né? Índios com computadores, com câmeras, com internet e outras tecnologias que são usadas para recuperar e divulgar as suas tradições.
Se a gente pesquisar na internet, a gente vê tribos usando o laptop, o videogames, né? Muito, muito interessante, conectadas, não é? E aí eles falam que quantas tribos indígenas trocaram as redes de dormir pelas redes virtuais e o arco e flecha pelos mouses, pelos computadores. Então, os semicivilizados e os selvagens são espíritos enviados eles vêm, mas não com o intuito de espiar, né? Expiação. Aí depois Santo Agostinho vem falar, né? Vem dando continuidade, tá? Aí vem falar dos espíritos em expiação. Esses espíritos aí são, se assim se pode dizer, estrangeiros. Eles já viveram em outros mundos, de onde foram excluídos, em consequência da sua persistência no mal, e porque eram uma causa de perturbação para os bons. Por algum tempo foram relegados entre os espíritos mais atrasados, com a missão de fazê-los progredir, porque traziam sua inteligência desenvolvida e o germe dos conhecimentos adquiridos. É por isso que os espíritos punidos se acham entre as raças mais inteligentes e também porque as misérias da vida têm mais amargor para essas raças por possuírem mais sensibilidade e serem mais atingidas pelas contrariedades do que as raças primitivas, cujo senso moral é pouco desenvolvido. Então, tem um livro, né, chamado Caminho da Luz, psicografado por Chico, cujo mentor de Chico, Emmanuel, conta a história que se encaixa bem nessa narrativa de Santo Agostinho, traz a história de um planeta, de um sistema chamado Capela, situado na constelação de Cocheiro, que há cerca de mais ou menos 10.000 anos passava por uma transformação moral, que o levaria a um planeta de regeneração. E nesse sistema não havia espaço para espíritos rebeldes, revoltados, degenerados, voltados a animosidades, a excesso de todas as ordens, a vícios, não é? Mas, no entanto, havia ali nesse sistema espíritos degradados, rebeldes, embora evoluídos, que estavam naquele momento dificultando a evolução desse planeta, desse sistema aí que a gente acabou de falar. Então, os governadores deste mundo decidiram, então, fazer o quê? Exilá-los, bani-los para o nosso planeta, o planeta Terra, pois eles estavam dificultando a evolução, né, do planeta do qual eles estavam ali habitando. Emmanuel conta que o objetivo dessa ação de bani-los, de exilá-los, né, do nosso planeta foi de renovação desses espíritos, né, que foi uma ação assim mais apropriada naquele momento. Aí o que aconteceu? Nesse período, os capelinos, quando vieram para o nosso planeta, trouxeram grandes saltos evolutivos para o nosso mundo. Estima-se, mais ou menos, que viveram no período neolítico, entre 10.000 a.C. e 4.000 a.C. Então, eles vieram com toda a inteligência, né, com todo o lado intelectual, assim, aflorado, mas moralmente, não. Né? Se a gente pensar bem, nosso planeta, ele deu uma oportunidade
né, aos exilados de Capela de serem o quê? Mais úteis, de progredirem, né, para serem úteis para aqueles que aqui habitavam e eles mesmos, né, terem oportunidade de evoluírem. Então, espíritos que fizeram evolução em outros mundos, mas foram expulsos por não evoluírem moralmente como os habitantes, né, do seu planeta. É isso que Santo Agostinho traz aqui, né, para o nosso entendimento. Tá? Depois, Santo Agostinho traz para a gente dos mundos regeneradores. Aí ele fala assim: os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma que se arrepende neles encontra a calma, o repouso, acabando de se depurar. Sem dúvida, nesses mundos, o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos, mas está livre das paixões desordenadas, das quais vós sois escravos. Neles não há mais o orgulho que faz calar o coração, não há mais a inveja que o tortura e o ódio que o asfixia. A palavra amor está escrita em todas as frontes. Uma equidade perfeita regula as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam ir até Ele segundo suas leis. Então, é um mundo, como Santo Agostinho traz para a gente, né? É um mundo transitório entre o mundo de regeneração e os mundos felizes. Lá não existe o ódio, o orgulho, a inveja. Ainda não há uma felicidade perfeita, mas uma aurora, não é, de felicidade. Aí ele vem falando que nesses mundos, um homem ainda pode falir. Em consequência, ele assim, se ele pode falir, ele pode recair, então, para um mundo de expiações. Vão existir provas ainda nesse mundo, não é? Os habitantes ali ainda cometerão falhas, só que eles estarão dispostos a melhorar, dispostos a fazer o bem, dispostos a se tornarem pessoas melhores, para que o mundo se torne melhor. E a gente sabe disso, não é? Para o mundo se tornar melhor, é necessário que os habitantes do planeta se melhorem também. A gente fala tanto em mundo de regeneração, não é? Do nosso planeta Terra, mas a gente tem que contribuir também para isso. Nós temos que nos tornar pessoas melhores. Não é? Aproveitemos esse momento para isso, potencializarmos as virtudes que estão ainda assim adormecidas dentro de nós. E nós somos alertados, não é? A todo momento somos chamados, a todo momento temos as oportunidades à nossa frente e a gente não ainda quer enxergar, não é? Aproveitemos esse momento para essa mudança, para essa transformação. Aí a gente pensa assim, depois que essa transição for superada, não é? Depois que a gente está falando de mundo de regeneração, né? Depois que houver essa transição, não haverá mais esses grandes problemas
que a gente fala tanto, né, de desonestidade, que tanto nos aflige, não é? A gente não vai precisar cercar mais nossas casas com muros, com grades. Haverá menos leis, mas um maior cumprimento das leis. A gente vai ter consciência de que somos espíritos imortais e de que vamos ver conscientes, né, de que essa existência é uma passagem. Né? Fala também que nesses mundos a gente vai ficar menos doentes, haverá cura para as doenças, a gente vai viver mais e melhor. Olha só que bênção, não é? A gente vai se preocupar mais com o meio ambiente, a gente vai cuidar mais do meio ambiente, a gente não vai precisar fazer campanhas para cuidar, não é, da natureza, mas é o que a gente fala. Para que isso aconteça, a mudança tem que partir da onde? Da gente. Não é? Não é do... é o outro que tem que mudar. Não, somos nós. Primeiro, né? Aí a gente vai contaminando os outros com a nossa mudança. Não é? Aí Santo Agostinho dá um impulso assim, né, para a gente. Ele fala assim: contemplai, pois, essa abóbada azulada à noite, a hora do repouso e da prece. E nessas esferas inumeráveis que brilham sobre vossas cabeças, procurai aquelas que levam a Deus, e implorai a Ele que um mundo regenerador vos abra as portas após a expiação na terra. Então, ele acalenta o nosso coração, não é? Com essa poesia. Depois ele vem falando, né, sobre a progressão dos mundos. Então ele fala assim: o progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados a ela, estão submetidos pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o fim das coisas, não é mais que um meio de chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito, porque tudo morre para renascer e nada volta para o nada. Ao mesmo tempo em que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Então, a lei do progresso aí está, para tudo, não é? Quem pudesse seguir o mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos que serviram para constituí-lo, o veria percorrer numa escala incessante de progresso, mas em graus imperceptíveis para cada geração, e oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável à medida que eles mesmos avancem no caminho do progresso. Assim, desenvolve-se paralelamente o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação, porque nada é estacionário na natureza, né? Nada fica estático, né? A lei do progresso ali o tempo inteiro. E quanto ao contrário, é pequena e indigna do seu poder a ideia que concentra sua solicitude e sua providência sobre o imperceptível grão de areia que é a terra, e restringe a humanidade a alguns homens que a habitam. A terra, de acordo com essa lei, esteve tanto material quanto moralmente em um estado inferior ao que se encontra atualmente.
né? Como a gente já falou, já foi um mundo primitivo, né? Agora é um mundo de provas e expiações e a caminho de um mundo, de um planeta de regeneração, um mundo de regeneração, né? Então a Terra, de acordo com essa lei, esteve tanto material quanto moralmente em um estado inferior ao que se encontra atualmente e atingirá um grau mais adiantado nesse duplo aspecto. Ela chegou a um dos seus períodos de transformação, onde, de mundo expiatório, vai se transformar em um mundo regenerador. Olha que informação que acalenta o nosso coração, não é? Então os homens serão felizes na terra, porque nela reinará a lei de Deus, né? A lei de amor, de justiça e de caridade. Então, essa mensagem de Santo Agostinho, ela vem a todo momento, né, explicar que a lei do progresso, ela está em tudo, não é? Em todos os mundos, se faz necessária, e que a gente aproveite esses ensinamentos para cada vez mais se modificar, sempre para o bem, não é? Ocupando os nossos pensamentos com pensamentos edificantes, com uma literatura que conforte o nosso coração, que faça a gente raciocinar, não é? Procuremos edificar os nossos corações com um sentimento de amor, sempre olhando para o próximo, buscando em ser útil, em que a gente pode ajudar, em que a gente pode ser útil. Sempre procurar estar disponível em relação ao próximo, né? Sempre procurar aproveitar as oportunidades, né, que Jesus coloca para que a gente vá evoluindo como espírito imortal e sempre agradecendo as bênçãos que a gente recebe a cada dia, não é? E pedindo a Deus que nos ajude a enfrentar as dificuldades, as vicissitudes da vida com coragem, com perseverança e com muito amor, não é? Então a gente vai finalizando esse estudo, agradecendo a Deus, agradecendo a espiritualidade que nos ajuda a todo momento, que nos ampara e nos fortalece a cada dia, e sempre nos ensinando, sempre mostrando, sempre nos intuindo, não é? Que não estamos sozinhos. A espiritualidade está junto a nós, nos ajudando a caminhar nessa estrada aí pedregosa, mas chegaremos lá, nesse mundo de regeneração, melhores, felizes e confiantes. Fiquem com Deus, um beijo carinhoso em cada coração e vamos em frente, estudando sempre, trabalhando e uns ajudando os outros, não é? Todos, né? Uns orando pelos outros e lembrando, né, que Jesus está lá na frente, está no leme da embarcação, não é? E vamos segurar nas mãos dele e seguirmos em frente, tá? Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus.